contra o mal. A arma mais poderosa é a dependência de Deus. E para a gente compreender essa afirmação, vamos ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o capítulo todo, que é uma história linda, bonita, inspiradora e que nos enche de fé para esse momento. Guerra contra Edom. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país do Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar e Fonte de Gedi são os mesmos lugares. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor em todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, ninguém pode resistir ao seu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, o teu amigo. O teu povo tem morado nessa terra e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras. E no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora, os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edonitas, invadiram o nosso país quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito. Tu não os deixasse invadir a terra daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram deles e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra o Todo-Poderoso. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então, o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram.
Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem em frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edonitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. E por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca, até hoje. Vale do Senhor, Vale do Louvor. Beraca quer dizer Vale do Louvor. Depois, os soldados de Judá e Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música, de harpa, lira, trombeta. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim, o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Aleluia. Este é o texto bíblico que se encontra em 2 Crônicas 20. Eu li do versículo 1 até o versículo 30. A versão bíblica, o texto bíblico que foi lido é na linguagem de hoje. Acho um texto mais leve, mais fácil de desenrolar a leitura, e a compreensão é maravilhosa, sem fugir ao texto acostumado nosso, que é revisto e corrigido. Agora eu vou ler aqui para vocês a pregação escrita a respeito desse texto bíblico. Nossa tendência humana é retribuir o mal com o mal. É fácil gostar de pessoas que nos fazem o bem, mas e aquelas que parecem sempre querer puxar o nosso tapete? A Bíblia nos orienta a fazermos sempre o bem, seja qual for a circunstância, e nunca prejudicar o nosso próximo, mesmo quando achamos que ele merece. Se apenas retribuímos na mesma moeda, estaremos nos igualando à pessoa que nos prejudicou. A pergunta que surge então é: se eu faço sempre o bem e o outro parece sempre querer me prejudicar, devo sempre sair com prejuízo? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá. 3 povos se uniram contra ele para destruir Judá. Embora anos antes os antepassados do povo de Judá os houvessem preservado em obediência a Deus, esses povos deveriam ser gratos, mas, em vez disso, optaram por declarar guerra àqueles que lhes havia feito o bem. Que decepção para o rei e para todo o povo! O bem que fizeram estava sendo retribuído com o mal. E agora, o que fazer diante de situação tão complicada em que Judá aparentemente sofreria prejuízo? O rei e todo o povo clamaram a Deus por socorro e entregaram toda a situação ao Todo-Poderoso Deus, confiando no seu agir.
Deus lhe enviou uma palavra de encorajamento e, ao saírem, levaram para a guerra uma arma bastante incomum. Qual foi a arma? Louvor a Deus. Assim que começaram a louvar, Deus mesmo se encarregou de cuidar dos inimigos do povo. Não importa o tipo de afronta ou o mal que queiram lhe fazer. Quando você usa as armas da dependência, confiança, obediência e louvor a Deus, no lugar das armas de destruição que a maioria usa, Deus vai à sua frente. Mesmo quando você não faz o bem, mesmo quando você faz o bem e continua recebendo o mal, não desanime nem desista. Entregue tudo a Deus e deixe que Ele resolva por você. Contra o mal, a arma mais poderosa é a dependência de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, bem explicadinho, né? Bem fácil de entender. Deus é grande, é lindo, é poderoso. E a nossa maior arma é orar, é falar com o Pai. E o segredo de uma oração que é respondida por Deus é uma oração sincera. Josafá, ele falou: Deus, o Senhor que é poderoso, que conhece todas as coisas, prometeu para Abraão que ia nos dar a terra. A gente vindo para cá podia ter destruído essas 3 nações aí, porque afinal de contas foram mais de 30 nações destruídas, porque essas 3 não seriam. Seria também. Mas o Senhor falou para não destruir. E aí agora a terra é nossa e a gente construiu um templo aqui, nessa terra, para te adorar. E a gente disse que toda vez que a gente tivesse um problema, a gente vinha aqui. Fosse fome, peste, praga ou guerra, a gente viria aqui para falar com o Senhor. Agora lá, as 3 nações se juntaram e nos dão a paga, o preço, a recompensa por não ter destruído eles, querendo mal contra a gente. Orando e também jejuando. E o Espírito de Deus se manifesta, pega a boca do levita Jaziel, e aí fala, né? Era filho de quem, neto de quem, bisneto de quem, trisneto de quem, só uma linhagem de verdadeiros adoradores. O rapaz aprendeu com os melhores a andar em espírito e em verdade. Então, tinha credibilidade ali. Ainda que alguém quisesse questionar que Deus não estava falando pela boca dele, só de ver a linhagem dele, ele não deu mau testemunho. E os antes dele também não. Acreditaram piamente, não é Deus. E aí Josafá ainda pega e falou: olha, creiam no nosso Deus, mas também obedeçam os profetas que Deus pega. Ou seja, se houvesse alguém querendo duvidar, querendo ter medo, não era para ter medo. Porque quando tem concordância, o milagre acontece mais fácil. Quando alguém rompe ali o propósito de fé, isso pode gerar uma brecha para o adversário entrar e destruir. Mas eles louvaram, eles confiaram, foram em direção à batalha. Eles não sabiam o que Deus ia fazer, sabia que Deus ia agir. Então, para eu, para você, não importa como Deus vai fazer o milagre, o como é Ele. Às vezes a gente quer dar uma dica para Deus, quer ajudar Deus. Puxa, se eu conhecesse o dono da empresa, se tivesse alguém que trabalhasse lá, se algum advogado fosse meu amigo, se eu conhecesse o vereador, o deputado, o negócio ia ser mais fácil se eu tivesse estudado, se minha carteira tivesse experiência, se eu tivesse um plano de saúde. Para. Não interessa o que você poderia ter. Se Deus falou, Ele sabe o meio, Ele sabe o caminho. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A forma que Ele vai fazer para te abençoar, compete a Ele. E o que Ele prometer, Ele vai te entregar. Às vezes o processo é sabido por nós, mas às vezes o processo a gente não fica sabendo, mas o resultado chega na nossa mão. Quem crê, fala amém. E vamos orar.